Pois bem, as eleições se aproximando, estamos aí há cerca de 4 meses, né, da votação para prefeitos e vereadores. Estamos aqui então no cartório eleitoral de Matão para falar com a Thalita, que é a chefe aqui do cartório eleitoral de Matão, para falar sobre prazos, né, Thalita? A partir de agora começam aí a contar prazos importantes, né, nesse processo eleitoral, né? É sim, Esteves, a gente tem prazos tanto para eleitores quanto para candidatos, né, que pretendem aí, pré-candidatos a gente tem hoje, né, que pretendem disputar no próximo pleito aí, que vai acontecer no próximo dia 6 de outubro. Agora, Thalita, vamos começar por falar sobre os eleitores, né? Está tendo aí uma condição especial para quem tem algum tipo de deficiência, né, mesmo que temporária ou permanente, para poder solicitar troca de local de votação, mas é a troca temporária, né? A gente passou pelo período do final do alistamento, que foi em maio, e naquele período o eleitor ele poderia fazer a alteração do local de votação em definitivo, valeria para a eleição desse ano, do ano de 2026, né? Se não foi feita ou se ele adquiriu alguma deficiência de mobilidade ou mobilidade ou algum outro tipo de deficiência que justifique a alteração do local de votação, ele pode requerer, no período de 22/7 a 22/8, ele vai fazer um pedido para alterar o local de votação, mas só para essa eleição, ela é temporária. O eleitor pede para mudar, na próxima eleição ele vota nesse local que ele pediu para mudar e passado ali o mês de outubro de 2024, ele volta a votar no local antigo, que ele votava antes, de origem. Caso persista mesmo, o mesmo problema, né? Isso, caso persista, ele precisa comparecer novamente ao cartório para fazer a transferência em definitivo. Independente se ele continua com essa deficiência ou não, não é definitiva essa transferência, é só para essa eleição agora de 2024. Mas é importante que ele peça, caso, né, tenha se ela já é pré-existente ou se ela surgiu agora, depois de maio, é independente. Ele só precisa ter essa deficiência e aí ele vai fazer a alteração do local de votação. Nesse período ele tem para requerer 22/7 a 22/8. A condição provisória tem que ser feita aqui presencialmente, é isso? Isso, exatamente, tem que ser feito presencialmente. Thalita, vamos então agora falar de prazos, né, de desincompatibilização ou desligamento, né, de algumas funções, quer seja no setor público ou também no setor privado, para quem é candidato ou pré-candidato. Isso, as pessoas que são pré-candidatas, né, a gente só vai saber isso lá, quem é candidato efetivamente lá em 20 de julho, então os pré-candidatos, eles precisam se afastar de algumas funções. Esses prazos, eles começaram já desde 6 meses antes da eleição e vem vindo, né, até 3 meses antes da eleição ainda. A depender do cargo que o pré-candidato ocupa no órgão público, ou mesmo o jornalista, ele também precisa não apresentar mais o programa de rádio ou TV, então ele precisa entrar ali no site do TSE, tem lá prazos de desincompatibilização, ou então consultar o calendário eleitoral e ver em qual situação que ele se encaixa e aí então pedir o afastamento da função. Vai depender o prazo com antecedência da função que ele exerce, é isso? Isso, exatamente. A função que exerce tem um prazo para pedir o afastamento ou desincompatibilização, que é o nome correto. Agora, falar então agora das convenções, né, Thalita, que são as convenções quem definem, né, quem vai ser o candidato oficialmente, né, a prefeito ou vereador. Isso. As convenções partidárias é o momento em que os partidos se reúnem, fazem, cada qual, né, faz a sua reunião e define quem serão os candidatos, se vai concorrer coligado ou isolado para o cargo majoritário, que é o de prefeito, né? Esse período, ele é de 20 de julho a 5 de agosto. Nesse período, os partidos vão se reunirem e definir, então, quem serão os candidatos e a coligação, se vai ocorrer ou não para o cargo majoritário. Agora, fazer um parênteses aí, né, Thalita, para falar do pré-candidato ou as pré-candidaturas, né? Elas já podem se tornar públicas, né? Porém, não é permitido que o pré-candidato faça campanha eleitoral, né? Isso, A pré-candidatura, ela pode ser
assim, divulgada, né? Que a pessoa ela pretende ser candidato, mas ela não pode fazer campanha, pedir voto, ainda que seja uma forma meio implícita, mas conto com você velada, na próxima né? eleição, já tem sido considerado como pedido de voto. Não precisa ser vote em mim, né? Tem algumas frases ali que ela é considerada um pedido de voto. Então, com exceção dessas situações, ele pode divulgar que ele pretende ser candidato e, enfim, será escolhido se será candidato ou não no período das convenções partidárias. Também havia um prazo para isso e esse prazo eles estão dentro agora, né? Os pré-candidatos, né? Isso, estamos agora nesse período de pré-candidatura, de divulgar, né, que é um pré-candidato, mas candidato oficialmente só a partir da convenção partidária. Tomar cuidado com essas frases de efeito que possam induzir, né, a um pedido de votos velado aí. Isso é importante a gente falar, porque uma vez que é considerado um pedido de voto, né, se torna uma propaganda antecipada. E ela tem multa, inclusive, se for representado aqui na Justiça Eleitoral, esse pré-candidato pode ser condenado. Se alguém vir ou ouvir, o caminho para fazer a denúncia é aqui, na Justiça Eleitoral, é isso? Isso, na Justiça Eleitoral ou até no Ministério Público. Agora, Thalita, falando agora, né, de campanha de rádio e televisão, né, e também tem um representante de cada órgão, né, que ele tem que ser apresentado aqui com documentação para ser o representante legal em caso de alguma solicitação ou até alguma comunicação às emissoras de rádio e televisão. O que a gente tem agora em 20 de julho também é que as emissoras de rádio, TV ou qualquer outros meios, né, de divulgação, eles precisam comunicar para a Justiça Eleitoral quem que é o representante legal e quem também o endereço, onde fica fisicamente, o e-mail, um telefone com o WhatsApp. Para quê? Para que no período, para que se a gente precisar intimar para alguma comunicação de que um determinado candidato foi penalizado e não pode, por exemplo, divulgar determinada propaganda daquele candidato, vai ficar fora do ar, por exemplo, ou vai ter um direito de resposta, a gente precisa desse contato do representante legal para as intimações nesse período aí pré-candidatura e até de candidatura, né? Então, a emissora de rádio, TV e demais meios de comunicação tem esse prazo para passar para a gente essas informações. Essa pessoa que é designada, né, fica meio que de plantão aí, né? Exatamente, porque a gente faz intimações em sábado, domingo, né, feriado, a gente não para a partir de 15 de agosto, o cartório eleitoral não fecha mais. Thalita, também tem agora o período, né, para as inscrições dos mesários também, né? Mesários voluntários, os que forem escolhidos, né? Na verdade, as inscrições a gente já tem recebido desde o ano passado. A gente agora está no período de convocação, né? Gerar as mesas de trabalho de mesários, né? As sessões eleitorais, que a gente chama mesa de votação, né? A gente está já colocando essas pessoas para trabalhar e o juiz eleitoral ele tem de 9/7 a 7/8, se eu não me engano, para poder publicar o edital. É isso mesmo? A gente anotou. 9 de julho a 7 de agosto. Isso, é de 9 de julho a 7 de agosto, para poder publicar um edital que convoque, torna público quem são as pessoas que trabalharão nas eleições, como mesários, mesárias, né, e apoio logístico. Como é que está a procura por pessoas, né, que queiram ser mesários, né? Alta. A gente não vai conseguir, por exemplo, convocar todas as pessoas que têm interesse. A gente estava recebendo procura já desde o ano passado, então a gente orientou que procurasse o cartório somente nesse ano, a gente não consegue fazer assim com muita antecedência, né? Então a gente já tem uma lista de espera para as pessoas que gostariam de trabalhar nas eleições. É um trabalho importante, né? É uma participação importante, né, dos mesários, né? Sim, é uma participação importante, tanto para fins para contribuir, né, para a democracia e no regular exercício do voto também, proporcionar isso ao eleitor, e também tem o benefício de conseguir folga, né, no trabalho, tanto empresa privada quanto serviço público, eles têm direito a 2 dias de folga cada dia convocado, então por isso também é bastante procura
das pessoas, principalmente dos servidores públicos, para poder trabalhar nas eleições. Vai ter que ter uma seleção agora aí. Precisa. A nossa seleção tem sido por ordem, né? Tanto por ordem de que o pedido chegou para a gente, do interessado, quanto também se o interessado tem experiência já para trabalhar, supondo que a gente está precisando de uma vaga de presidente. Precisa ser uma pessoa que já tem alguma experiência em eleição. Então, a gente vai encaixando de acordo com o recebimento do pedido de interesse. Porque há vários interesses aí, mas de grande responsabilidade no trabalho do mesário, né? Tem isso também, Esteves, a gente precisa frisar isso, né? É uma responsabilidade muito grande, não é um trabalho que pode chegar lá e fazer de qualquer forma. Eu vou citar algum exemplo que acontece muito na eleição e que causa bastante transtorno para o eleitor, que muitas vezes, às vezes, na hora de votar, o mesário coloca o título do eleitor errado assim, mas é que na hora ele consulta, na hora de consultar o caderno de votação, por o eleitor não levar o título, porque não é obrigatório, ele vai consultar o título no caderno de votação. E muitas vezes, por ser homônimo, por exemplo, 2 eleitores com o mesmo nome, ele coloca o título do eleitor errado. E aí o eleitor chega para votar, consta na urna que já votou, mas não é que ele votou, é que o título dele foi habilitado no homônimo, por exemplo. Então, é de grande responsabilidade esse trabalho. A gente precisa, quando isso acontece, o juiz eleitoral comparece, a gente resolve toda a questão, mas é um transtorno para o eleitor, né? Por isso é importante também que o eleitor leve o título, porque ali não resta dúvida qual é o número do título dele. Por mais que ele seja um homônimo são pessoas com o mesmo nome, né? Tendo o título dele ali, o número do título, fica mais difícil acontecer esse tipo de confusão. Embora não seja obrigatório, é aconselhável levar. Isso, é aconselhável levar por conta dessas situações que podem ocorrer. A gente aconselha também baixar o e-título, ele leva o título ali no celular, caso tenha feito a biometria, o e-título com foto basta para poder votar, não precisa de um documento com foto, mas de obrigatório mesmo é um documento com foto.